Primeiro eu quero perguntar para vocês sobre essa questão que é muito dentro do tema do nosso podcast. Como que vocês, como você sendo, Rafa, o pré-candidato a governador, você como deputado federal, vê o que você tem de excelência para mudar na política, tendo em vista que, cara, eu tô com 38 anos e eu nunca ouvi falar bem da política. São pequenos flashes, mas de fato a gente reclama que o hospital é assim desde sempre, que o colégio é assim desde sempre. Você liga o jornal hoje, tem escola com goteira desde sempre e não muda. Então eu quero saber de vocês. Vamos começar aqui com o Rafa, que tá à minha esquerda. Piauí, se preparem. Já posso falar? Pode. Eu acho que se não roubar já é um grande caminho, né? No Rio de Janeiro. Se não roubar e não for preso já é um grande caminho. Eu não sei qual é a dificuldade. Eu fico assim, o Piauí me conhece, né? A gente se conhece na verdade, há pouco tempo, né? Mas é um cara que eu respeito e admiro muito. Já respeitava e admirava antes. Muito firme nos seus posicionamentos. Eu respeito pessoas que defendem aquilo que acreditam, ainda que depois elas percebam que não necessariamente aquilo era enfim, o melhor caminho a se acreditar, enfim. Então, um cara que eu sempre respeitei muito e admirei. Ele sabe que eu sou uma pessoa muito calma. Todo mundo fala disso, sou uma pessoa muito calma. Me considero uma pessoa muito educada. Tive mãe, né, meu irmão? Então, assim, uma mãe que jogou muito duro ali, né? Uma mãe professora, jogou muito duro. Mas eu fico com vontade de falar 500 palavrões. Eu não consigo entender qual é a dificuldade de ser honesto no Rio de Janeiro. Eu não consigo entender. Essa semana foi divulgado mais um escândalo dentro da Secretaria de Educação. Da Secretaria de Educação, Will. É roubar de criança, bicho. É roubar do futuro, do estado do futuro daquelas crianças. Desvio na casa de R$ 1 bilhão. Com R$ 1 bilhão a gente constrói 30 escolas top, melhor escola bilíngue do Rio de Janeiro. Então eu acho que um primeiro bom caminho é você ser honesto, correto e entender minimamente de gestão. E para você entender de gestão, você não precisa ser político para isso. Inclusive, que você entender de gestão no Rio de Janeiro é você entender de roubar, né? Porque os 6 últimos governadores ou foram presos ou foram caçados. Presidente da Assembleia caçado. Eu sou empresário, além de servidor público, né? Agora não mais nativa, mas eu sou empresário. Eu tenho uma empresa na área de educação. É uma empresa que a gente está presente em 8 estados. Então é trazer gestão para o público. É óbvio que as coisas têm tamanhos diferentes, têm proporções diferentes, mas para isso você também deve ser um bom gestor de pessoas. Para montar uma equipe de secretários que consiga te ajudar a executar aquele plano que foi pensado por mim e por especialistas na área. Então não tem aventura nisso. Tem pessoas técnicas, profissionais corretos, trabalhando com correção para valorizar o dinheiro do pagador de imposto e entregar para o cidadão aquilo que nem o que ele merece, não. Aquilo que é de direito dele. Que é, como você falou, a educação de excelência, que é uma saúde de excelência, que é saneamento básico, que muitas vezes é da prefeitura, mas o Estado também pode contribuir. Enfim, então não tem nada... É muito difícil a execução disso, mas não tem nada de muito misterioso na essência da coisa. Seja honesto, correto, sabe o que você está fazendo, monte uma equipe de excelência, cobre as pessoas, tenha um direcionamento, essa meta que eu quero alcançar, metas claras de 30 dias, 60, 90, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e projetos de governo, projetos de Estado, não do seu governo. Para que quando você deixa o governo, outra pessoa venha e toque aquele projeto, pensando sempre no que é melhor para as pessoas. Nada vai se resolver em 1 ano no Rio de Janeiro, nem em 2, nem em 3. Quem fala isso está mentindo. As coisas só vão se resolver. Talvez eu nem esteja aqui para ver quando as coisas vão realmente começar a se resolver, mas alguém tem que dar o primeiro passo. E eu acho que o primeiro passo é nesse sentido aí. Sensacional. Galera, vamos voltar aqui para coisas legais pra gente falar de excelência, que a Ana Letícia trouxe um tema que eu tava doido para perguntar para vocês, mas esse pega muito em você, Rafa. Renan tem falado muito sobre desfavelização. A gente é carioca. Aqui, lá na cidade do Rio, a gente tá em Niterói, galera. Aqui, ó, um anexo, né? O Rio que deu certo, por enquanto, é aqui. Verdade. É verdade, brincando, mas é sério. Aqui é legal, eu morava lá, agora eu moro aqui. Mas toda favela tem um bairro no Rio de Janeiro. Eu costumo dizer isso. De tanta favela que tem. Exatamente. Né, você anda na Zona Sul, dos melhores lugares, é cheio de favela. Exatamente. Toda favela tem um bairro. E o Renan tem falado muito sobre desfavelização. Cara, você que tem você vive nessa realidade. Pô, você já foi policial, tu foi policial em São Paulo, né? São Paulo. Mas, pô, bombeiro no Rio. Sim. Você sabe como é que é essa questão aqui, gente que é do Rio, você mora aqui, você tem o prisma completamente diferente da parte séria, não da parte caricata da violência, da parte séria, da corrupção, da favela, o que acontece, o que a gente viu na mega operação. E o que você, cara, tem pensado para essa parte de também chegar, acho que o Partido Missão deve ter um funil, né, vem, da presidência, vai descendo pros governos, pros deputados, para seguir o mesmo plano, né? O que você pensa, cara, sobre isso e o que você já tem aí
em mente para atacar essa questão das favelas, que são bem complicadas aqui? É muito complexo. Não dá para tratar nada no Rio de Janeiro de maneira vazia, nem de maneira rasa, porque tudo no Rio de Janeiro é altamente complexo. Já há muitos anos, a gente pode puxar de menos tempo, de quando o Rio de Janeiro deixou de ser capital, por exemplo, para ir para Brasília, e a gente ficou com uma série de serviços abandonados, mas mantivemos outros. Por exemplo, a Fiocruz está aqui até hoje, por exemplo, que é resquício de quando o Rio de Janeiro era capital. Então, a história do Rio de Janeiro, ela se confunde muito com histórias de escândalos enormes de corrupção, se confunde com a própria história da República Brasileira. Então, não dá para tratar nada de maneira superficial aqui. Nada. Nenhum assunto que a gente vai tratar de Rio de Janeiro, a gente consegue tratar de maneira superficial. A violência, especialmente, a gente tem que tratar de maneira muito séria, entendendo que todos os processos de segurança pública, todo o fenômeno de segurança pública, especialmente de insegurança pública, ele envolve diversas camadas, e essas camadas estão interligadas, mas precisam também ser tratadas de maneira diferente. Então, eu posso linkar, por exemplo, violência com ausência paternal. 70% dos jovens hoje que estão internados, eles não têm a presença do pai. Como é que o Estado resolve isso? Como é que a polícia resolve isso? Não consegue resolver. A polícia não consegue resolver. Como é que o Estado resolve isso? Com educação. Como é que a gente vai resolver isso com educação? Daqui a 30, 40 anos. Mas é um problema que está diretamente linkado à segurança pública. Eu tenho cada vez homens mais jovens entrando no crime organizado. O MV Bill teve uma fala, cara, que eu achei incrível. Eu não tenho como comprovar esses números, mas assim, também não tenho por que descrer no que ele estava falando. Que hoje no Complexo da Maré existe uma fila de espera de 400 jovens para entrar no crime organizado. E quem vive o Rio de Janeiro, quem vive comunidade, sabe que isso não é um absurdo, um número desse. Então são vários problemas. Desses jovens, 70% não tem a presença paterna, vem de famílias muito disfuncionais. É muito importante dizer também que uma vez que esse jovem ele escolhe pegar uma arma, e aqui eu tô falando escolher usando um termo muito simples para, mais uma vez, um problema muito complexo. Uma vez que esse jovem decide pegar uma arma e enfrentar o Estado, a história pregressa desse jovem já não me importa mais. Desse jovem especificamente. Eu preciso proteger o agente de segurança pública e preciso proteger a população. Então, se esse jovem pegar uma arma e enfrentar o Estado, é dois caminhos para ele. Ou ele vai ser preso ou ele vai ser morto. Se ele quiser se entregar, ele vai ser preso. Se ele não quiser, ele vai ser morto. Só que a história pregressa de tantos jovens precisa me importar como chefe do executivo para que eu consiga trabalhar políticas públicas claras para que outros jovens não entrem no crime organizado. E aí, linkando isso agora à desfavelização. A favela por si só, e aí eu tenho até uma posição um pouco diferente de muitas pessoas dentro do MBL. Muita gente mora na favela e gosta, mas muita gente entende que ali não é o melhor lugar. Tanto que muita gente, quando vence na vida, não fica na favela. Favela venceu, morar fora da favela. Favela venceu, é hipócrita, porque o cara vence na vida e aí ele sai da favela. Mas eu entendo, por exemplo, que muitas pessoas que moram... Você deu o exemplo da Zona Sul. Vou dar Pavãozinho. Pô, Pavãozinho é uma favela que é no meio de Copacabana. Essa pessoa que mora no meio de Copacabana, ainda que muitas vezes em condições insalubres, ela quer ir morar lá em Jacarepaguá? Ela não quer, ela não vai.